Ontem aconteceu um vexame histórico. Simplesmente Flamengo perdeu para o Bragantino de 3-0 e poderia ser 4 se não houvesse um gol anulado. Vexame esse que você também vai estar passando se você não se inscrever no meu canal. Mas apesar do vexame, rolou uma expulsão que praticamente virou um ringue dentro de campo e a gente vai ver agora esse lance da expulsão do Pulgar do Flamengo aí contra o Bragantino. Aí o Lucas dividiu, dá um chutão pro alto. Olha, Eric Pulgar mano, na hora que eu vi eu fiquei em choque, eu falei, E é vermelho, o que que ele fez? realmente. Tomou um amarelo, visão do É o que juiz, o time do Bragantino tá pedindo, mas né? Porque ele dá uma joelhada e vem com o braço. vermelho. Agora, Ó, toma, nossa, Pois é, a nossa. imagem tá aí clara, Nossa. o juiz vai ver agora ali e vai expulsar o Eric Pulgar. Aí a vida do Flamengo vai ficar completamente dificultada. De novo, Olha, aí. pum. Vermelho, sem dúvida, nem vou continuar, que ele só vai mostrar o vermelho. Veio a revolta. No entanto, os jogadores do Flamengo estavam tão pilhados que no final do jogo ainda arrumaram outra confusão por causa desse lance aqui. Então vamos dar uma olhadinha no lance. Simplesmente acabou o jogo, o juiz apitou, o cara pegou, entregou a bola, De La Cruz empurrou. Aí começou uma confusão generalizada, aonde um auxiliar do Red Bull Bragantino, segundo Rossi, a gente vai ver as imagens agora, agrediu o próprio De La Cruz. Vamos dar uma olhada. Ó, aqui. Aí o Rossi foi pra cima, começou outra confusão em cima da confusão. E aí foram tentar ir pra cima do cara do Bragantino. Ele vai lá pra dentro. Não achei que foi agressão não, tá? Particularmente eu não achei que foi agressão. Primeiro a gente vai ver o que o Rossi falou dessa segunda confusão e depois a gente vai ver o que o Jardim falou do Pulgar aí naquele lance violentíssimo que ele deu. Na boa, o Pulgar ele é meio lelé, mas os jogadores do Flamengo, eu acho que eles deviam estar tão putos que perderam pro Bragantino que todo mundo tava com a cabeça na lua. Vamos ver. Agrediu uma cotovelada no De La Cruz, por isso que eu rachi. Eu não sou de Rachi, mas quando precisa, tem que agir pelos companheiros. É óbvio que fizemos um jogo muito abaixo, o primeiro tempo a gente, estando 2-0, depois ficamos com um jogador a menos, fica ainda mais difícil. E mais contra um time que joga e que se prepara para jogar só contra o Flamengo, parece. É óbvio que contra o Flamengo todo mundo quer mostrar mais do que tem dentro e acontece. É óbvio que a gente pode perder, mas sabemos que não podemos perder do. Dei uma pausa aqui porque, na boa, essa fala do Rossi ela é problemática. Vai falar agora todo time quando vê o Flamengo joga mais do que joga. Mano, o Flamengo é um time extremamente caro, mano. Eles têm que ganhar e quem tá jogando contra o Flamengo tem que tentar dar o máximo porque sabe que se der o mínimo, os caras vão jogar acima. Não adianta ele falar, ai, que todo time que joga contra o Flamengo, eles jogam mais do que deveriam. Mano, isso não existe não, velho. Do jeito que a gente perdeu, porque é óbvio que é um desrespeito ao torcedor que veio aqui a nos apoiar e o torcedor que apoia sempre. Mas acontece o futebol. Daqui 3 dias temos um jogo importante para continuar somando. O campeonato recém começa. E ganhando em casa, a gente sabe que não podemos esquecer tudo que a gente veio construindo até aqui. Vemos de 4 jogos sem perder. Perdimos hoje, mas domingo tem mais um jogo para a gente levantar a cabeça e tentar começar a Libertadores na semana que vem da melhor forma possível, com uma viagem muito difícil para jogar na altitude em Cusco. Eu achei um discursinho bosta do Rossi aí falando dessa questão de todo mundo que joga contra o Flamengo joga mais do que deveria. Acho que esse tipo de fala não deveria existir. Só aceitar que perdeu, bola pra frente e também, obviamente, acho que ele fez certo ali de defender o companheiro dele, mas o De La Cruz no caso, mas de qualquer forma não vi assim essa agressão que ele falou que o cara deu.
Mas enfim, vamos ver aqui o que o Léo Jardim falou do lance do Pulgar, no caso. Pulgar, com certeza que ele não teve o melhor comportamento. Eu sei que ele quer ganhar, como toda a gente quer ganhar, mas há uma coisa que a gente tem que ter a capacidade, que é no jogo o controle emocional. O controle emocional em todos os jogadores de top nível é fundamental. E o Pulgar tem o sangue quente, mas ele sabe que tem que ter cuidados porque prejudicou a equipa, apesar do resultado já estar Adverso. 2-0, mas prejudicou a equipa numa possível reação. E com certeza que o Pulgar ou qualquer outro colega ou qualquer jogador do Flamengo tem que ter essa atenção, que é não levar cartões que prejudiquem a equipa e o seu rendimento. Não, Eu concordo, tá? Pulgar, Aqui eu concordo porque o jogo tava 2-0 pro Bragantino quando ele é expulso, mas se o Flamengo faz um gol, começa a jogar melhor, 2-1, 2-2, 3-2, eu não duvido de nada desse time do Flamengo. Mas a partir do momento que eles ficam com -1, fica muito mais fácil o jogo pro Red Bull Bragantino. Então, o Pulgar aí foi completamente displicente, fez uma jogada que não precisaria uma expulsão completamente sem sentido, sabe? Porque às vezes, beleza, uma expulsão ali porque o jogador ia marcar um gol, você preferiu fazer a falta ao invés de deixar o jogador fazer o gol, beleza, mas era 2-0, esse lance não ia mudar em absolutamente nada na partida, simplesmente seria só um lance qualquer e ele decidiu agredir simplesmente por imaturidade emocional. E aí, no final das contas, o Jorginho, na entrevista coletiva, mandou um recado pro torcedor do Flamengo que a gente vai ver agora. Rápida, né? Aprender com o que aconteceu hoje, que isso não pode acontecer e cada um olhar para si mesmo, todos realmente, e mudar isso. Obviamente, ainda bem que é daqui 3 dias, que a gente pode mudar isso rapidamente, porque, como eu já falei antes, a gente não merece, por tudo que a gente trabalha, a gente se dedica, os torcedores não merecem e o Flamengo em si não merece. Então é daqui 3 dias a gente virar essa chave e poder voltar a vencer, que é o que o Flamengo merece. Começo de temporada muito estranho do Flamengo, hein? Você que é flamenguista, comenta aí o que vocês acham que tá acontecendo, porque o Flamengo terminou a temporada voando, começou a temporada muito estranho, tudo bem que por conta do alto desgaste físico da temporada passada, com o Felipe Luiz ele teve ali umas oscilações, conseguiu ganhar o Carioca, bem verdade. Felipe Luiz é demitido antes dessa conquista do Carioca, e a gente vê assim o Flamengo com um time tão caro, um time que era tão dominante ano passado, agora tá assim, oscilando, sabe? Eu ia até falar, pô, ainda é começo de trabalho do Léo Jardim, o que é verdade. No entanto, com o Felipe Luiz também já não estava sendo tão imponente, tão Flamengo dominante como ele estava sendo no ano passado, então abre um sinal de alerta aí, cara. O Palmeiras ele tá voando essa temporada, então acho que se o Flamengo não se colocar nos eixos, é capaz que eles acabem perdendo a Libertadores aí até para um Palmeiras da vida, ou quem sabe um time mais forte, mais organizado. Porque imagina acontece um resultado inesperado desse numa Libertadores da vida. É complicado, por mais que o Flamengo tenha dinheiro, tenha bons jogadores, mas não dá para buscar assim não. Tem pontos e tem vitórias que têm que ser garantidas pelo Flamengo ter o investimento que tem. E com todo respeito ao Red Bull Bragantino, o Flamengo não deveria ter perdido esse jogo. Foi bizarro. Tudo o que aconteceu, expulsão, os gols que tomou, o futebol horrível, pouquíssimos chutes a gol aí do Flamengo, extremamente estranha e apática essa partida aí do Flamengo. No entanto, só vou pedir para você se inscrever e deixar o seu recado aí, o que vocês acham que tá acontecendo com esse time do Flamengo, porque particularmente eu tô vendo um time do Flamengo muito, muito, muito estranho e queria saber se vocês concordam aí comigo. Então, deixa seu like, se você não é inscrito, se inscreve e bora falar um pouquinho desse Flamengo que tá conturbado, muito estranho aí. E é isso, certo? Tamo junto, é nóis.